quando for impetrada a ordem, ilustre relator. A douta colega, o qual faz a impetração, ela traz bem destacado na petição inicial de habeas corpus que, primeiro, o próprio paciente, ele colabora desde o início das investigações com a autoridade policial. E por que é importante trazer isso à tona em sede do habeas corpus? Porque um dos requisitos para a decretação da prisão preventiva é justamente o perigo da liberdade do paciente. Então, se eu tenho este paciente colaborativo com a investigação, e percebam, ilustres desembargadores que compõem o julgamento, essa colaboração não é tão somente uma colaboração da boca para fora, vão prestar um depoimento durante a em sede policial, não. Ele oferta o seu celular, oferta a senha do seu celular, justamente demonstrando à autoridade policial de que ele não tinha conhecimento da empreitada criminosa, o qual foi realizado pelos outros 2 corréus, inclusive presos em flagrante delito. Então a colaboração, ela vai além de uma mera declaração na fase inquisitorial. Ela é uma colaboração efetiva. E a partir daí se vem, e com a máxima vênia, mais um pedido de prisão preventiva totalmente genérico e embasado na gravidade do delito o qual está sendo investigado e agora inclusive com a denúncia oferecida. Porque na verdade é um caso de uma grande repercussão, a vítima ela é proprietária de uma das grandes multinacionais que nós temos em nosso país, mas em relação ao paciente Kelvin, nós precisamos sim ter uma diferenciação do que está sendo imputado a este. E aí eu já entro em um segundo momento de requisito, ilustre presidente, em relação à prisão preventiva, que é a fumaça do cometimento do delito. Nós temos indícios muito pequenos, muito ínfimos, de que o paciente tenha supostamente consciência daquilo que fora trazido na ação, na empreitada criminosa. Sequer houve no ato de representação pela prisão preventiva, sequer houve justificação arguindo que ele tinha conhecimento, de que ele tinha participado de planejamento, que ele tinha participado de ações executivas. Não há em nenhum momento a fundamentação nesse sentido. E é por isso, ilustre relator, que este defensor hoje vem perante Vossa Excelência, com a máxima vênia, tive acesso à decisão que indeferiu a liminar postulada, onde Vossa Excelência destaca de que a decisão do decreto de prisão preventiva, ela vem fundamentada, mas eu discordo, por quê? Porque a fundamentação do decreto de prisão preventiva, ela não traz nenhum parágrafo sobre periculosidade do paciente. Nenhum. Nós temos toda a dissertação do ilustre magistrado da origem de Não Me Toque, Dr. Tomás. Inclusive, recentemente fiz um tribunal do júri sobre a sua presidência, ilustre magistrado, digníssimo, mas é uma decisão embasada em uma gravidade das condutas imputadas. E é como eu disse, condutas essas que merecem serem divididas, separadas. O paciente ele não está sendo investigado, não é apontado a este prática de ato executório. Então, somente um auxílio numa fuga, que tem que ser melhor esclarecida em sede de instrução processual. Quando eu fiz a leitura do ilustre parecer ministerial, lá dizia o novo procurador, o procurador Koinek, que em habeas corpus nós não podemos fazer uma análise aprofundada de elementos probatórios. E por óbvio, não viria eu aqui, advogado, perante Vossa Excelência, querer discutir provas daquilo que foi ou não produzido. A grande questão é que nós estamos discutindo requisitos da prisão preventiva. Quando a ilustre colega faz o apontamento na petição inicial de habeas corpus, ela destaca claramente 5 circunstâncias, o qual eu entendo de grande relevância. A primeira, ausência de consciência de participação em crime mais grave.
Boa-fé e compromisso com a verdade. Ausência de intenção de ocultar provas ou dificultar investigações. Ou seja, se coloca a presença da autoridade policial, contribui com o seu aparelho celular e senha para que seja feita a extração dos seus dados. Inexistência de periculosidade, porque se trata de um réu totalmente primário, e é importante se frisar aqui, muito embora a primariedade ela não seja um manto, uma autorização para a prática delituosa, mas isso demonstra uma ausência de periculosidade. Esse menino, ele sequer responde a outro processo criminal, ilustre relator. Nenhum outro processo criminal. Inclusive, nós temos outros duas pessoas que foram investigadas durante o inquérito nas mesmas condições, o qual não foram solicitado a sua prisão preventiva. E, por fim, a questão da desnecessidade da prisão cautelar mais gravosa da prisão preventiva, porque nesse caso concreto, nobres desembargadoras, eu entendo pela possibilidade da substituição dessa prisão por outras medidas cautelares diversas do artigo 319. Em especial, inclusive, o monitoramento eletrônico, pois esse menino ele demonstrou, em sede de habeas corpus, que tem atividade ilícita comprovada, tem família constituída, tem 2 filhos menores que dependem do seu trabalho. Então, são essas circunstâncias que eu gostaria de expor a Vossa Excelência, agradecendo pelo tempo, ilustre presidente.